Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e ao meu lado eu tenho a Isa e o nosso convidado da semana, o Neilano, que participou da 10ª temporada do MasterChef Brasil. Oi Neilano, seja bem-vindo novamente aqui. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Fico lisonjeado em receber o convite novamente, agora para comentar uma outra temporada, né, que tá super legal também. E eu vou começar fazendo uma pergunta que eu sempre pergunto quando alguém vem de uma temporada anterior para essa. Como é que é isso? Veio depois da sua temporada, você que participou, você que acompanhou os seus conhecidos, você que esteve lá acompanhando toda a temporada passada, ver gente nova chegando na cozinha, ver um novo. É porque é um novo reality, né? Porque cada enredo muda com o decorrer dos anos. Ah, é muito legal ver, porque você acaba se identificando mais ainda, né? Fala, ai meu Deus, eu sei como é essa sensação, sei como é que é esse frio na barriga, eu sei o que os chefes estão pensando, eu sei o que o pessoal do casting, o pessoal que tá nos bastidores estão querendo passar, e então a gente acaba se identificando muito e se identifica mais ainda com os participantes, né? Porque, é muito difícil estar lá, mas é muito legal. Vamos iniciar os trabalhos porque nós vamos comentar o quarto episódio da 11ª temporada do MasterChef Brasil, que foi exibido nesta terça-feira, 18 de junho. Foi dia do segundo grupo mostrar do que é capaz de fazer na cozinha. Eu já adianto, até agora não foi capaz de muita coisa, hein? Então, a gente vai fazer essas comparações com o primeiro grupo, sim, embora eles Fiz tenham o que feito provas pude. diferentes, né? Fiz o que pude e não foi o suficiente ainda, né? Então, assim, é aquilo. A gente vai criticar. Desculpa, participantes desse grupo, mas a Mas gente vai é ter que isso. falar. Inclusive, falando em quarto episódio, trauma, né? Ah, é, Eu fui Neilano, é o eliminado no gatilho, gente. quarto. Mais um time perfeito de convidar o Neilano para esse podcast aqui, trazer, gatilhar o Foram Neilano ao cirúrgicos. vivo aqui no podcast. Vocês foram cirúrgicos. Mas assim, vamos começar logo comparando os grupos, antes de começar a falar das provas. Isa, o que você achou aí desse grupo 2 em comparação ao grupo um? Foi como eu falei, tá que ele pode passar um paninho e dizer, foram provas completamente diferentes nos dois episódios. Mas pra mim ficou claro que um grupo foi melhor que o outro. Eu acho estranho isso de serem provas diferentes, né? Porque, igual a gente comentou, né, em offline, vão ser, até agora, foram dois Masterchefs diferentes, né? Porque, enfim, tiveram desafios diferentes. Você achou um grupo melhor que o outro? Eu gostei mais do episódio dessa semana. Não sei se foi pela convidada em si, mas eu gostei mais desse episódio. Olha, eu achei que foram episódios que eles em alguns momentos se complementam. O que faltou em um teve no outro, mas no quesito culinária, pra mim, um leigo que só olha o prato. Achei o grupo 2 com muito mais críticas que o grupo um, né? Assim, a gente notou que os jurados estavam criticando bem mais e não teve aquela exaltação que pessoas do primeiro grupo tiveram. Então, dessa sensação Isso você pra tem mim razão mesmo. que o primeiro grupo foi com um nível bem maior, não só culinário, como no nível de enredos, de cortes, né, de coisas que aconteceram. E você, Neilano, vai desempatar para que lado? Porque eu e Isa Kemp foi dividido. Eu também achei os pratos do primeiro grupo muito melhores apresentados. Parecia que eles tinham maior conhecimento de técnicas e tudo mais. Enquanto esse segundo grupo, achei que foi mais engraçado. A Karine, pelo menos, a cada momento que ela aparecia, eu dava uma gargalhada gigantesca. E outra coisa também é que no primeiro grupo tem muitas pessoas conhecidas, né? Muitos participantes que tentaram na temporada anterior, então muitas pessoas conhecidas por mim, então sou suspeito um pouquinho para falar deles, como Juan, a Larissa, a Gabi. Ah, é mesmo, é quase a parte de segunda chance ficou no primeiro dia, né? Ficou, não dividiram para ter dois retornantes, por exemplo, por episódio ou coisas do tipo. Mas foi isso, cara, não me lembro que eu comentei uma coisa no Twitter e você respondeu que tava rindo mesmo, né? Tô rindo direto, eu digo, realmente, tava um entretenimento à parte os confessionários da Karine, quem vai falar dela daqui a pouquinho, porque, sem sombra de dúvidas, ela chamou muita atenção nesse episódio. A prova classificatória que a gente vai falar agora, os participantes tiveram que fazer um prato em um dos diferentes estilos de cozinha, né? O casual, o clássico ou o moderno. E a divisão foi feita por sorteio, eles tiveram uma hora para entregarem algo bom. Mas vimos que bom é relativo, depende do ponto de vista do que você acha que é bom, porque a prova não foi lá tão impactante, não foi lá tão empolgante, pelo menos não foi isso que foi passado pra gente. E para você, Neilano, já que você também achou que o primeiro grupo foi um pouco mais forte, o que você achou aí desse tipo de prova e do que os participantes entregaram? Bom, como sempre, a gente não pode falar porque a gente não provou, né? Mas de acordo com o que os chefes falaram,
foi terrível, né? Pouquíssimos pratos se destacaram, os que se destacaram achei que foi mais por, tipo, precisa ter alguém para subir no mezanino. Porque todo mundo recebeu muitas críticas por quais pessoas poderiam ser eliminadas, por exemplo. Ah, é mesmo. Então, foi um episódio que ficou muito assim, deixou um nível um pouco complicado para o público se identificar e ser conquistado por esses personagens, que eu falo personagem, gente, é porque para os jurados eles são cozinheiros, para a gente eles vendem como personagens, né, que a gente não pode provar os pratos ainda, não sente cheiro na televisão, mas ficou realmente difícil de se identificar por causa disso, de que foram muitas críticas, e quando o primeiro grupo foi muito elogiado, causa essa discrepância, mas logo logo eles se encontram, a gente vai ver o que acontece quando se misturam. Um caos, né, pela chamada da semana que vem. E você, Isa, o que achou dessa prova? E, gente, eu achei que foi interessante, assim, essa pedida. Eu acho que, na realidade, no início, assim, da temporada, eu acho que seria mais legal. Não sei se a palavra certa seria legal, né? Mas eu acho que seria mais interessante a gente ver provas técnicas. Sabe? Pra meio que separar já a galera que sabe do que tá fazendo ou que não sabe o que tá fazendo lá. Porque prova criativa é muito abstrata, assim, né? Então, por mais que tivesse um- uma linha de raciocínio para eles seguirem, né? Com as louças lá que eles escolheram, que eles sortearam, eu acho que fica muito abrangente, sabe? É difícil você julgar com tanta gente, tantas coisas diferentes. É difícil até pra gente também criar uma um afeto, assim, né, porque pessoas vão muito bem, pessoas vão muito mal, e não tem um motivo específico, sabe. Não vo por exemplo, sabe a história do petit gâteau? Vocês foram bem porque o petit gâteau estava de pé, vocês não foram bem por causa disso, disso, disso". Então pra gente que não tá provando, fica muito difícil, né. Mas enfim, eu acho que eu gostei de forma geral do episódio. Eu tô pensando aqui, eu acho que eu gostei mais do que o do anterior, viu. Eu ainda não dei a nota no banco de série desse episódio ainda, né? Então, eu acho que vai ser pelo menos meio ponto menor que o da semana passada, que eu já tinha dado. E uma coisa pra mim que funcionou bastante nessa primeira prova e também no episódio, e é que eu vou dizer que saiu na frente. Eu acho que esse episódio estava muito melhor editado. Parabéns aos editores da Band, porque eu senti que estavam conseguindo casar muito bem o que estava sendo feito na cozinha com o que os participantes estavam dizendo no confessionário. Se faz sentido, se foi dito naquela hora, não sabemos, não saberemos. E tá bom demais a gente se a gente não souber, porque ficou combinando muito, porque a gente viu todo o sofrimento da Karine ali acontecendo, né? Testemunhou o sofrimento dela, testemunhou outras coisas, as pessoas dizendo, o prato que eu vou entregar é muito bom. Quando chegava, várias críticas, uma fórmula tradicionalíssima do MasterChef, mas estavam sabendo casar muito bem a hora de cortar para um confessionário e a hora de cortar para um prato, que compensou bastante, porque outras coisas que eu achei que foram um pouco abaixo foram os empratamentos, por exemplo. Eu emprato bem? Não, mas julgo empratamento? Julgo, mas não achei tão bonito alguns que estavam ali. Então, algumas coisas você pode conquistar na vista, né? No sabor depois, mas estava meio com uma decaída, mas eu achei a prova até um pouco melhorzinha, em partes, que era semana passada, se eu vou dizer uma coisa elogiar, porque assim, alguns chegaram a cozinhar o mesmo estilo, né? Na prova passada, as proteínas eram bem diferentes, não ninguém repetiu proteína, então dava para ter comparação de alguma coisa acontecendo, mas eu acho que a primeira prova foi ofuscada pelas coisas que a gente vai comentar agora, porque de resultado, o Roberto venceu a prova, com a Gabriela, o José Roberto e o Vinícius com mau desempenho. Já a Zileide, a Georgia e a Thaís foram os piores desempenhos e vão direto para a prova da eliminação. E como a twist da semana passada se repetiu essa semana, o Roberto teve que escolher alguém que ficou no meio, médio desempenho, para mandar direto para a eliminação. E ele escolheu o João Vitor. Ele falou com uma justificativa bem breve, dizendo que ele é forte e tem potencial. Nelando, você acha uma boa estratégia assim? Você seguiria uma estratégia assim de mandar alguém que você achou forte logo direto para a prova da eliminação? Ou na hora dali você é pego nervoso, não sabe nem o que está passando na cabeça? Eu sou bem competitivo, então eu acho que eu ia escolher uma pessoa que seja muito forte. Assim, não dá para saber o quão as pessoas são fortes, afinal é o primeiro episódio, né? Mas já dá para ter uma noção de quem entende um pouco. E até vou concordar com a Isa, com o que ela falou anteriormente, é que é muito legal ter provas técnicas, né, no início, e não só provas criativas, porque realmente a gente vê quem é que trabalha melhor, quem é que entende, e quem não tá só misturando as comidas que vem na frente e entrega o prato para os chefes. Então acho que a minha estratégia também seria tirar alguma pessoa que eu ache que seja forte e mandar direto para eliminação.
Afinal, a gente quer ganhar, né? E como a gente viu, a estratégia não funcionou, porque o João Vitor não foi o eliminado da semana, então Sim. conseguiu uma rivalidadezinha aí, uma coisa que se puder retribuir, né? Eu acho que ele vai retribuir, né? Achei Então, tão legal ele falando que o Roberto ativou o lado escorpiano dele. Muito bom. ele só falou um pouco meio assim, pra quem deveria estar com sangue nos olhos de um escorpiano, ele falou meio calminho, meio pisciano, né? Calminho demais, meio zen. Eu acho que ele é muito calmo, então, tipo assim, quando a gente for ver os momentos de raiva dele, o máximo de raiva que a gente vai ver é ele assim, tranquilinho. É esse que ele fez, né? Fazer um arco e flecha, como se tivesse uma flecha nele. É o máximo de raiva que a gente vai ver no João Vitor, mas é de boas, mas rivalidades saudáveis são sempre bem-vindas, gente, no MasterChef, viu? A gente aceita. Pode aí, João Vitor, descontar, e no Roberto desconta depois de novo. Pode ficar se engafinhando aí a nível gastronômico, que a gente vai gostar bastante aqui no podcast, que a gente adora quando rola desentendimentos. E eu gosto mais ainda quando esses desentendimentos são resolvidos nos pratos, né? Então, quando a pessoa entrega realmente os pratos, ou pelo menos, tipo assim, quando ela tá sendo cancelada na internet, mas ela responde o público com prato, eu acho muito legal. O que foi que a É Dielen verdade. fez muito semana passada, ela fez muito ano passado, que ela ganhava algumas provas, ela destaque positivo, o povo querendo a cabeça dela, né, na internet. Exatamente. E, inclusive, eu vou citar a Dielen daqui a pouco aqui. Não uma coisa que ela falou, mas umas comparações que estão fazendo. Tá sendo um festival, vem aí daqui a pouco. Quando começar a falar de umas coisas aí, a gente não vai parar mais. Mas, antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, entre outros. Atualmente, todas as quintas falando do MasterChef, né, que essa temporada que tá no ar. E em breve falando do Estrelas da Casa, que é o novo reality show musical da Globo. Aproveite para ouvir nossos episódios da temporada, quem tem mais outros 2 episódios sobre esse MasterChef que está no ar. E ainda tem um episódio onde eu, a Isa e a Gabi comentamos dos 10 vencedores anteriores do MasterChef. Falamos o que achamos de cada um e ainda falamos o que achamos um pouquinho da edição que cada um recebeu. Tem umas análises bem interessantes, então vão lá, tacar stream na gente, se inscrever e dar 5 estrelas onde puder ser dado 5 estrelas. Foi um episódio bem legal esse, né? Foi muito bom. Voltando ao programa, nós tivemos uma mini prova onde os participantes de médio desempenho usaram o tato para conquistar uma vaga no mezanino e depois de uma disputa emocionante, a vencedora foi a Pamela. Aí é aqui que eu acho que o episódio começou a ficar melhor que o primeiro, porque ao contrário da semana passada, que a gente passou batido do Brigadeiro, a gente não quis nem comentar porque foi uma prova patrocinada e não patrocinou a gente, e foi uma coisa muito rápida. Essa, pelo contrário, foi muito emocionante. Foi quando eu acho que deu um gás para esse episódio, porque foram rodadas imensas da Pamela e da Karina aí, uma acertando, outra acertando, outra ficando na dúvida. Mas aí, Nelly, o que você achou dessa mini prova? Porque, olha, tá no título do episódio, é um grupo bom de tato. Nossa, eu achei sensacional ver a Karine vencendo não, né? Ela respondendo cada como é que fala? Cada alimento, né? Na verdade, que ela botava a mão no pote. Foi muito legal de ver. E eu tava torcendo por ela a todo momento. E eu gosto muito dessas provas, assim, que mudam a dinâmica um pouco, né? Então, aquelas provas que a gente tá experimentando, né? Ou se não, essa de tato, de olfato, eu acho muito legal. E varia um pouco, né? Pra não ser só os pratos. Eu também gosto bastante desse tipo de prova, porque, é um pouco diferente, assim, né? Mostra pra gente outras habilidades, né, que um cozinheiro deve ter. Aquelas de cheiro, assim, são bem legais também de ver, né? Foi bem interessante ver a disputa das duas meninas ali no final. E eu achei algumas coisas que eu vendo de fora, eu fiquei pensando, sabe, se eu iria acertar. Então a gente acaba entrando na brincadeira junto, né, como espectador. Então, É eu achei super verdade. legal ter uma segunda rodada, né, um segundo round. A hora que acabou as coisas, eu achei que as duas fossem ser salvas, mas aí a hora que trouxe a outra rodada, legal também, né? É bom porque deixa mais emocionante. Agora a pobre da Karine foi pegando os alimentos mais difíceis, né? Foi. Foi. Não, a hora que ela colocou a mão na tripa, gente, eu achei que ela não ia acertar, de verdade. Já achei que já tinha acabado ali já. E eu juro que eu tava para dizer o nome a pobre da Karen também, nós nordestinos, ela entregando o pobre aqui agora. Mas é que eu ia falar isso assim, desse mesmo jeitinho, a pobre da Karine, porque na hora que a Ana Paula Padrão fala se acertarem todas vão subir, ela erra, né? Então, assim, a Exatamente. Coitada, coitada não tava no dia dela, mas depois já deu a volta por cima no resto da prova. Mas uma prova assim, eu aceitei, porque foram pessoas que não foram baixo desempenho tendo que subir o mezanino. Foram pessoas que ficaram lá na linha salva, que tinham chance de salvar. E foi uma prova que de igual para igual você tinha que ser só bom de tato. Mas eu fiquei muito surpreso com algumas coisas
coisas, porque, por exemplo, quando a Karine pegou o peixinho, eu falei, gente, o peixinho pra mim é o do mar e ponto final. Não- quando ela falou aquilo, eu digo, quê? Porque tinha coisa que dava pra sentir, tipo a espiga de milho quando pegaram, o café dava pra confundir, mas talvez tenha subido o aroma, gente, porque o cheiro do café é muito forte, né? Dá pra. Não tinha como, né? Assim, eu acho que ofuscar o aroma do café ou coisa do tipo, mas tinha coisa lá que eu digo, gente, o que é isso? Ela na parte da língua, eu acho que foi na parte da língua do boi, ela tava botando a mão dentro, eu até tuitei, falei, gente, ela tava usando a língua de luva de beisebol, porque tava com a mão enfiada lá na Foi no língua. coração. Ah, no coração do boi, né? Então, gente, tava um caos acontecendo ali, mas tava muito bom. E mais uma vez aqui, a Band parece que fez um pix pra mim, gente, mas não fez, né? Inclusive a Band poderia fazer, mas a parte da edição, porque o que deixou pra mim a prova ainda melhor eram os comentários tanto da Pamela quanto da Karine no confessionário durante a prova. Elas dizendo a sensação que estavam tendo, a dificuldade que estava tendo, alguma coisa assim. Eu acho que casou muito bem com intercalarem os depoimentos dela com elas fazendo a prova, porque ficou uma coisa que deixou pra gente mais emocionante e mais aquela sensação de, nossa, como elas estão acertando tudo ali, né? Então, como eu falei, a edição desse episódio estava inspirada e pra mim foi aí que eu comecei a assistir o episódio mais animado e olha que já era quase meia-noite, né? Eu achei que ficou bem legal também. Inclusive, a pessoal do MasterChef deveria colocar essas provas de pressão entre todas as outras provas, né? Tipo, tem aquela prova da caixa misteriosa, aquela prova do início. As pessoas medianas podiam ter uma chance de subir no mezanino com a prova dessa de pressão e o restante para a prova de eliminação. Acho que ia ficar bem legal a dinâmica. Eu também gosto muito de prova de pressão. Eu já falei isso aqui no podcast várias vezes, quando a gente estava comentando a revanche, que tinha prova de pressão todo o episódio. Nossa, eu gostava demais, porque eram provas rápidas e que, assim, eram outras habilidades, sabe, que a pessoa precisava mostrar. Então, eu acho que isso é muito essencial, sabe? Principalmente para deixar também as coisas mais dinâmicas, mostrar pra gente outros aspectos dos participantes, sabe? E outras possibilidades também, né? Que às vezes você pode fazer uma prova muito interessante, com uma outra pegada, sabe? Uma prova que eu gosto muito, que eu sempre lembro dela, assim, quando a gente fala de prova de pressão, é aquela do ovo, que a cada rodada eles tinham que fazer o ovo de um jeito, sabe? Tinha ovo pochê, ovo cozido, ovo frito perfeito, essas coisas todas assim. E, meu, isso é muito legal. Eu acho que devia ter mais também. Concordo com Leila. Neila. É, também apoio. Vamos lá, Machef, faz isso. O Machef tá. E, gente, não é um spoiler, mas o Machef esse ano tá sendo gravado ainda tá sendo gravado, né? Porque um dia desse teve fotos deles no metrô e, se não me engano, ainda tava top 16 ou top por aí. Ou seja, dá tempo da Band pensar em prova de pressão mais pra frente ainda, que pode estar bem. Eu sei que eu acho que agora não deve ter 16 mais, deve estar no 8, né? Já que são. Eles não gravam um episódio por semana só, mas tá bem rápido, mas tá interessante, então eles podiam fazer isso. Porque eu acho que dá para ter muito termômetro das redes, interferir e influenciar na edição do programa desse ano, porque nos outros anos já aconteceu isso, né? O MasterChef indo ao ar, ainda sendo gravado, né? Então dá para acrescentar umas coisas que estejam funcionando, porque falar em coisas que funcionou, nós tivemos uma prova de eliminação que os participantes tiveram que preparar um pintado na telha, que eu serviria só uma pintura na telha, porque eu não sei fazer nada do que foi mostrado ali. E essa semana nós tivemos a Nicole Baus de convidada, que por um sinal, gente, agradou bastante pelos comentários e o humor que ela trouxe. Eu estava pensando que ela seria bastante criticada, porque está sendo criticada essa onda de influências, trazendo aqui, a gente até comentou aqui no podcast, criticou também, mas ela trouxe comentários que agregou e comentários interessantes para uma pessoa que não é do mundo gastronômico, sabe? Então, para mim, alguns comentários ela funcionou bastante, porque uma coisa que a gente pode falar assim, a gente critica essa twist, assim, eu critico algumas vezes isso dos convidados, mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, o convidado não tem poder de decisão, né? Os jurados que decidem tudo, que são jurados renomados, etc. Mas o convidado, gente, é um cliente de um restaurante. Se sua comida também não agradar as pessoas que vão no seu restaurante, você não tem um restaurante para abrir, né? Para manter. Então, de certa forma, é uma pessoa ali comendo a comida e aquilo é aquela coisa. Você come ou você vai gostar ou você não vai gostar da comida. A parte técnica, a parte de preparo e tudo, os jurados vão acrescentar. Mas na questão do sabor, de você comer e dizer se gostou ou não, de certa forma, é bom também ter alguém que não entenda para dar um ponto de vista da gente que está em casa assistindo e não sabe fazer algumas coisas que estão ali, né? Então, tem esses prós e contras, mas a Nicole foi bem elogiada. E se tratando da prova, né, Ilano? Todo mundo fez o mesmo prato, mas nem todo mundo teve o mesmo resultado. É verdade. Eu gostei demais de ver a Nicole Baus. Eu sempre fui fã dela, porque achava ela muito engraçada em todos os realities que ela participa, né? A Fazenda, Power Couple. E eu achei que ela teve alguns comentários bastante importantes, na verdade, né? A gente achou
No início, não, eu achei que ela só ia lançar um comentário tipo assim, gostei, não gostei, mas não, ela parecia ter propriedade de fala, falou sobre o pintado, falou sobre a telha, então, além de um alívio cômico, ela também parecia entender do assunto. E eu gostei da prova, eu achei uma prova muito interessante para o pessoal valorizar os peixes de rio também, né? Porque o pessoal gosta muito de cozinhar peixes do mar, mas também tem o rio é muito rico, né? E é importante valorizar. E achei uma dinâmica legal estar cozinhando na telha também, porque é diferente, é um processo bem primordial, bem ancestral. Então, gostei de ver algumas pessoas, porém, os pratos eu achei que ficaram um pouco a desejar, sabia? É. É o resumo desse episódio. Ficou um pouco a desejar no quesito gastronômico. Você acharia uma prova fácil de fazer? Um pintado na telha? Com o tempo que deram? Era 1 hora, né? Eu acho que é um tempo justo, eles deram o peixe inteiro, né? Mas dá tempo de. Como a maioria fez um cozido, né? Então dá tempo de fazer um cozido sim em 1 hora, ter construção de sabor. Bastava só a saber administrar o tempo, né? Mas eu também não julgo eles porque é o primeiro episódio. No primeiro episódio a gente sempre fica muito nervoso. E é isso. E como a Laura sempre diz quando tá aqui, é um fogão diferente, né, de que você usa em casa, né? Então, quando você se adaptar com aquele Exatamente. fogão do MasterChef, demora, a não ser que você tenha um e use direto. E você saberia o que fazer? Você faria como pintar lá? Fazer o cozido também ele? Olha, eu acho que eu ia usar mais minha personalidade nortista, então eu acho que eu ia fazer algo como um cozido no tucupi, um pouquinho de jambu, bastante coentro, chicória, e talvez de repente servir como acompanhamento uma farofa de castanha do Pará com banana da terra. Acho que ia ficar bem gostoso, mas eu usar mais a minha personalidade nortista. Ai, deu fome. 9 da noite, agora eu fiquei com vontade de comer pintado na telha. Essas horas. Nessas horas. E Não sei onde vocês, tu vai conseguir. nem canto nenhum aqui, não tem um rio aqui perto, não deve ter nada de pintar, deve ter só o quê? Aquelas piabinha aqui pra pescar. Piabinha na telha vai ter. Isa, e você, o que achou desta prova? Gostou mais do que da primeira prova desse episódio? Hum, Gostei mais do que a primeira, assim, porque volto a falar, né, aquela coisa de todo mundo ter a mesma base, né, para ser julgado, assim. É, eu acho que é mais justo, né? Sei lá. Na minha visão, é mais justo assim, né? Eu adorei também a participação da Nicole Balls, eu achei que ela foi incrível, assim. Trouxe vários comentários pertinentes, realmente. Ela sabia do que ela estava falando, sabe? Porque tem gente que aparece lá e fala: que delícia, não gostei, tá muito bom, e só. A E os blogueirinha. comentários dela. É, exatamente. E os comentários dela tinham base, sabe? Ela falou as coisas, ela falou: "Ah, eu acho que isso aqui não combina com peixe, talvez a farofa, com outro tipo de farinha teria ficado melhor". E eu acho que faz todo sentido, sabe? É isso mesmo. Então, assim, eh, foi muito legal. Eu até comentei aqui com o pessoal antes da gente entrar, né, no ao vivo, assim, que eu adorei a participação dela. Meu, ela precisa voltar, porque eu adorei. Foi muito bom mesmo, eu adorei os comentários dela. E eu adorei a prova também, por conta de trazer essa coisa regional, assim. E assim, ó, querendo ou não, isso é uma prova técnica, porque precisa saber a técnica da telha para que se chegasse no resultado esperado, né. Então, eu gosto, sabe. E sem falar que a melhor contribuição da Nicole ainda foi ela recriar o meme, né, de 8 horas pra fazer um peixe e um arroz, né? Então, assim, ela citou de novo. Sensacional. Quem acompanha a Nicole dos outros realities, principalmente da Fazenda, sabe que ela foi sagaz em fazer isso. Entregou a versão 2024 do meme, né? Tava Incrível, certinho. ainda colocou cada chefe como um animalzinho da fazenda dela, foi sensacional. Parabéns, Sensacional. parabéns ao gay da produção do MasterChef para convidar a Nicole na Semana do Peixe. Isso tem dedo de alguém que acompanha ela em vários reality shows, gente. Certeza, né? Então, foi isso que aconteceu. Conhecimento de causa. Conhecimento de causa. E falando de resultado, a Georgia venceu a prova com a Auzileide e a Karine no alto desempenho. A Karine aí, tá vendo? Eu gostei que a diva, né, não foi eliminada depois de ter entregue uma disputa muito boa na prova de pressão. E já a Raíde e Thaís, eles foram os piores desempenhos, a Raíde foi eliminado. E uma coisa que a Thaís ficou de um jeito pior que se tem de ficar, né, que pode acontecer. Você só vai ficar porque o outro foi pior que você. Pra mim, mata qualquer um, a pessoa já vai com a moral lá embaixo pro próximo episódio. Mas e aí, Isa, o que você achou desse resultado? Não tinha ponto de correr, né? Foram ruins. Sim, foram. Mas eu concordo com o que foi mostrado, né? Porque
Realmente, pelo julgamento ali, a gente via que o prato do Riad estava mesmo com mais falhas, né, do que dela. Então, bom, quem sou eu para concordar ou não concordar, né? Mas assim, eu acho que foi coerente, sabe? É, foi um erro do que a gente estava conversando antes, né? A coisa da técnica toda, assim, porque não é uma coisa fácil. Eu precisava rever uma parte, mas parece que ele não usou a telha da forma correta, né? Teve uma hora que ele acrescentou o peixe que ele estava fazendo fora, dentro da telha. E daí perde a essência, né? Ai, só desculpa, é Riad, gente. Eu botei Raída aqui que eu me confundi, mas é Riad, não quero errar o nome, Riad. Desculpa pelo nome errado. E você, Neila, o que achou do resultado? Achou alguma coisa injusta? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que os dois pratos que foram os piores, né? Eu acho que realmente estavam bem ruins mesmo, pelo que a gente viu. A Thaís, coitada, ela teve péssima participação na primeira parte. Os chefes criticaram ela, né? Ela fez aquele prato com polvo, gorgonzola e bacon. Depois ela foi apontar a faca pro chefe Jacan. O chefe Jacan esculachou ela de novo e no final esculachou mais ainda. Então vai ser um baque para ela pro próximo episódio, para ela acordar. E quanto à eliminação do Riad, eu acho que foi muito justo. O prato dele, infelizmente, estava muito feio. Aquele molho de tomate, nada a ver. E o limão, nada a ver. E o pimentão, nada a ver. Então, acho que foi bem justo. Naquele molho de tomate ele faltou só um canudo pra tomar, porque é quase um suco, né, de acompanhamento que aconteceu. Ah, que já eu fazendo comentários sem fazer o molho de tomate é extrato de tomate e ketchup, né, mas foi o que aconteceu, eliminados, mas ninguém sabe, né, tem tradições de repescagem acontecer. E depois a Fernanda, não importa a colocação que você ficou, até o Danilo do ano passado foi segundo eliminado e quase foi finalista, né, então... É verdade. Eu achava que ia ser a Fernanda na minha temporada. Mas você vem numa revanche, né, Leandro? Vai ter nossa torcida. Quer dizer, a gente não pode torcer pra você, senão você perde. A gente vai Ah, é fingir que verdade. não torce pra Neila, você, não mas queira. por dentro. A gente vai criticar você aqui, mas por dentro vai estar elogiando, porque é pra fazer a psicologia reversa do podcast. Né? Porque Eu vou sentir a energia positiva chegando. A assim, gente testa no privado. quando o Leandro estiver fazendo uma prova de não, eu me dei bem, ele vai sentir. Foi o pessoal do Extra Podcast torcendo por mim. Mas em segredo. Né? Mas olha, a gente vai passar uma partezinha agora aqui que a Isa, quando deu a ideia de trazer comentários que ela trouxe das redes, eu comecei a trazer comentários da rede aqui também, porque assim, claro que a gente vai falar disso, porque, como a gente falou, a gente gosta de treta, gosta de confusão, a gente só não gosta das proporções que algumas tomam aqui fora, porque algumas pessoas gostam de fazer um bingo com tabelinhas de crime e sair cometendo um atrás do outro, nas redes crimes virtuais, né? Mas o povo tem que ir com calma. Mas vamos de repercussão, gente, que parece que pintou a rejeitada da vez. Muitas pessoas nas redes sociais do programa, que eu chamo carinhosamente de usinas de Chernobyl, porque algumas têm gente legal, mas outras têm gente que, pelo amor de Deus, faz uns comentários que eu digo, gente, vocês estão assistindo o MasterChef mesmo ou estão só comentando pelas fotos, né? Porque tá complicado. E devido à rivalidade do Riad com a Pamela, com os comentários que a Pamela fez, começaram a dizer que ela era a nova de Ellen, que é arrogante e tudo mais, principalmente nessa questão do ranço. Tem alguns comentários que foram assim, tudo entre aspas, viu, gente? Ó, a Karine que merecia ter subido ao mezanino, não ela. Aí eu faço um parênteses assim, gente, foi como o Neilano falou lá no começo do podcast. A pessoa tá ganhando a prova, ela ganhou a prova. Aí quem merecia subir era ela, que ela ganhou a prova. Então não pode fazer nada, né? A Karine, infelizmente, errou e foi por prova da eliminação por causa dela mesma. A Pamela fez o que deveria ter feito, acertou o que tinha que acertar. Então, É isso. né? Uhum. Em outros comentários já temos a Dielen da temporada. Espero que a Pamela seja a próxima eliminada. Quanta arrogância. Isa, já ficou claro que a Pamela vai ser massacradíssima em todo episódio enquanto estiver no MasterChef. Então, gente, nossa senhora. Olha, eu não gostava muito de algumas coisas que a Ellen falava também, não, viu? Então, assim, mas, gente, é um episódio 2, calma, sabe? É um episódio só, a gente não sabe nem o que o Riad falou lá, e vamos ser sinceros, ele foi um pouquinho grande também, né? Então, se a gente for parar pra pensar assim, não sei se ela está totalmente errada. Mas eu acho que é muito cedo ainda pra isso, sabe? E outra, a de Ellen tinha um personagem mais vilanizado, né? Então eu acho que isso ainda não aconteceu. Então, ai, o povo exagera demais. Eu acho que a Dielen passava do ponto em alguns momentos, a gente até comentou aqui no podcast, mas a Pamela, eu não vi nada demais nos comentários que ela fez, porque é uma rinha, e por sinal é uma rinha que tá fazendo um pouco mais de sentido, porque tanto ela comentou o porquê dele
se achar demais, e ele falando as coisas também, assim, de rivalizar com ela, fez mais sentido do que a rinha da Larissa com o Juan, que ele comentou semana passada, porque é uma coisa que vem do ano anterior, né? Que nem todo mundo é por dentro. Sim. Inclusive, nossas DMs estão abertas para todas as fofocas, viu, gente? Será que a gente recebe informações? Não podemos dizer, né? Mas assim, vão lá, participantes, de repente é fofoca, porque é fofoca que alimenta, né? Podcast sobrevive de fofoca também, hein? O meu chat com a Gabi, com a Isa, trabalha com essas verdades. Mas eu acho que E a algumas gente não pessoas já divulga, tá, passaram gente? algumas pessoas já passaram muito do ponto com alguns comentários. Gente, vão com calma. Vocês estão passando do ponto. Dizer que não gosta da pessoa que não torce, ok, mas algumas palavras são, digamos assim, crimes, né? Então vão com calma. E é aquilo, é cozinha. Eu só acho que se a Pamela for longe, vamos supor que a Pamela é finalista. Eu espero que a edição do programa que eu elogiei trabalhe bem na imagem dela para não acontecer um Maria Antônia 2.0, né? Então, que trabalhem bem a imagem, que eu espero que a produção também não alimente tanto esse hate nela. Como eu falei, o programa está sendo gravado ainda. Se a Pamela estiver no programa, que a edição tenha maneirado também, porque eu não vi nada demais. Semana que vem ela fala uma coisa desnecessária, a gente vai estar aqui reclamando, dizendo, a Pamela passou do ponto. Mas como nesse episódio eu achei tudo ok, pra mim é tudo ok. E pra você, Neilano, o que achou aí dessa repercussão extremamente negativa que os comentários da Pamela tá gerando? Eu também acho muito cedo para julgar uma pessoa, e principalmente para ataques de ódio, né? Nós participantes do MasterChef, a gente lê, pelo menos eu, né? Eu sempre li o que estavam falando sobre mim e tudo mais, e quando eu lia, foi uma coisa ou outra, porque a minha participação foi rápida, né? E também não tinha muita coisa para criticar. Mas quando eu li alguma coisa assim negativa, eu ficava um pouco triste, e eu acredito que todo mundo fica um pouco triste, né? Ao ler mensagens de ódio e tudo mais, então acho um pouco desnecessário. Mas achei um pouco aquela síndrome de quando sobe no mezanino uma pessoa ficar um pouquinho linguaruda, né? Ela começa a falar demais, eu acho que também tem que tem que ficar um pouco mais quietinho lá no mezanino. É, porque uma frase que a gente fala, eu falo essa frase todo podcast do MasterChef, eu falo isso em todo episódio do Corrida das Blogueiras, do Big Brother, de tudo, que é a frase que tudo que você fala no reality show pode e será usado contra você em algum momento, porque é edição e é um reality show, né? Como diria a Queen daquela série maravilhosa Unreal, eu não posso fazer um reality sem uma vilã. Então, infelizmente, o bastão da vilania até agora está nas mãos da Pamela, injustamente, mas vamos ver se ela faz merecer ser vilã, né? Nas próximas semanas, ou se desperta um novo vilão ou nova vilã, porque semana que vem tá todo mundo junto e misturado, que como a gente viu na chamada, vai ter caos, vai faltar batedeira, vai faltar fermento, vai faltar açúcar. Então, assim, vai faltar entrega de prova, porque, né, tá faltando um monte de coisa. Inclusive eu não achei que eles iam juntar tão cedo, sabia? Eu achei que eles iam esperar, tipo, chegar num top 6 de cada, tipo, na metade, depois juntar pra todo Eu mundo ter também aquela surpresa. achei bem cedo. Seria interessante, mas aí talvez o MasterChef use isso em alguns próximos anos. Mas olha, vamos chegar no nosso último bloco, que aquele é destaque do episódio. Toda semana nós, um convidados, traremos nosso destaque do episódio. O critério é único e exclusivo de cada um de nós, ou seja, podemos trazer qualquer participante com base no que nosso coração mandar. Se o Neilano quiser trazer um participante porque achou a cor que a telha que ele serviu com peixe estava bonito, ele pode trazer. Então, o critério é o que a gente quiser. Então aí, vamos aí, Neilano. Para você, quem foi o destaque deste quarto episódio do MasterChef e por quê? Eu estou tentado a dizer que o destaque desse episódio foi a Nicole Balls, mas eu vou dizer que é a Karine, porque eu acho que ela entregou muita comédia e entregou os pratos também, né? Então, ela acho que ficou legal aquela prova, na verdade, a prova de pressão, né, do Tato, acho que foi muito legal e ela foi sim a protagonista desse episódio. Então, eu vou dar o meu protagonismo para a Karine. Para você, Isa, quem foi? Karine 2 votos ou você vai trazer alguém diferente? Olha, eu vou trazer a Georgia, porque eu gostei da recuperação dela com o prato do peixe na telha, sabe? E eu gostei muito da edição que ela teve também. Aquela parte da primeira prova que ela trouxe a tortinha. Ai, não é uma tortinha. Que ela É fez uma aquela tapa. tortilha. Isso, tortilha, obrigada. Fez é uma tapa, né? E aí ela tava falando lá no confessionário de que tava ótimo, não sei o quê, daí pá, tem aquela quebra. E aí depois ela veio se reerguer, sabe? Então, eu gostei muito também da Karine, achei que foi ótima, mas também quero trazer aí um pouquinho da história da Georgia. E eu também quero colocar a Nicole Balls, coloca uma carinha dela lá também, Rich. Colocar a fotinha da Nicole Balls bem pequenininha, com menção E honrosa. Olha, o menção que de destaque.
Eu até tuitei falando que no duelo dos lacinhos, quem levou a melhor foi quem tava usando no pescoço, porque tanto a Larissa semana passada quanto a Thaís semana ficaram no quase sai, né? E quem usou um Ah, lacinho mais no pescoço foi a Georgia, então ela achou o canto certo do laço trazer sorte. Inclusive, gostei muito da participação dela. Uma pessoa que eu acho que eu vou estar torcendo por enquanto. Ela, o João Vitor, desse segundo grupo, né? Ela, o João Vitor e a Karine. Mas olha, o meu destaque, eu tava em dúvida também quem trazer, é meio que vocês trouxeram, porque eu tinha 3 nomes na minha lista, que era a Karina, a Georgia, e quem eu vou trazer agora, que eu vou trazer a Pamela, porque querendo ou não, foi destaque, porque ela e Karine foram protagonistas da melhor prova do MasterChef 11 até agora, que foi esse duelo do Tato. Então elas entregaram muito, foi muito interessante, e a Pamela ainda entregou, né, a questão dos comentários, da rivalidade, então ela entregou um pouco de cada coisa do que aconteceu, mas a Karine, para mim, também foi um grande destaque, porque ela narrou muito. Ela ficou mais caladinha na prova de eliminação, mas narrou demais. Eu queria saber se alguém faz a contagem de confessionários como o Léo Botelho fazia da gente, porque eu acho que ela foi uma das narradoras do episódio. E sobre o drama, a Pamela, pra mim, também tem que ser destaque, porque boa de prova, boa de intriguinhas e boa de prato, já que ela foi médio desempenho, né? Então entregou uma coisa decente pra ser médio desempenho. Mas é isso aí. eu ia falar isso, viu, que a Karine foi uma das narradoras do episódio. Bem legal quando a gente consegue identificar, né? É, e ela tava com uma alegria e como a gente via uma coisa, assim, eu não sei, eu gostei, porque reality show é muito disso, já que a gente não consegue provar, sentir os pratos, quando a pessoa entrega no confessionário, a gente se conecta de forma mais rápida, né? Então ela conseguiu casar melhor os confessionários dela, mas tá aí. Pra mim, Karine é a personagem mais forte do segundo episódio, dessa leva que veio aí. Cozinheira, ela tá ali, né? Porque ela foi alto desempenho, mas personagem, ela foi uma das mais fortes e a mais forte desse episódio. Mas tá aí, Karine, George e Pamela vão aparecer na fotinha, tá vendo? Ó, semana passada foram 2 destaques, essa semana foram 3 destaques e meio, porque tem a Nicole Bauer de menção honrosa, né? Tem Gente, a... olha que a Karine, deixa eu preciso eternizar isso aqui no podcast. A hora que ela falou que vai sair uma comida assim, um peitinho, um mamilo, uma coxinha de frango, vai sair. Ah, gente, pelo amor de Deus. Não, e É pra muito mim, bom. a Karine entrou de vez num dos meus destaques da semana com a edição também de novo. Que é, eu acho, digamos, vai ser meio ponto da Nicole, meio ponto da edição. Porque quando o Fogaça pergunta pra Karine, Karine, esse prato vai ficar bonito? Aí a resposta vem em forma do confessionário dela, que vem ela citando que a beleza está nos olhos de quem vê. Eu achei uma sacada ótima botar as duas coisas uma atrás da outra, porque ficou muito boa. Porque eu quase certeza que ela não estava respondendo isso, estava respondendo outra pergunta que fizeram pra ela, mas conseguiram casar no momento certo, então ficou muito bem. Então mostra que a Karine é uma pessoa que dá para se aproveitar o que é dito. E nisso a escola Eduardo Prado, de Confessionários, que a gente via que ele narrava muito a temporada 10, né? Temporada 10 não, a temporada dele. Então, se você fala muito, tem o ônus de falar muito, né? Mas se você fala muito e coisas que são boas para a edição, você acaba se tornando uma pessoa forte, que tanto que nos comentários nas redes sociais para Karine são bem positivos, falando que ela tem uma energia boa, falando que gostaram da animação dela. Então, tá aí, Karine conquistando os fãs. Também gostei muito dos comentários dela. Diferente da minha temporada, que quem narrava. Ih, Ih, ó, Neilana deixando no ar. Deixando é bom que entrega tudo. É o crossover de treta, gente, aqui, ano passado com esse ano, mas tá aí. Então é Gostei. isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Muito obrigado, Neilano, por uma participação. Você vai voltar aqui mais vezes, porque é sempre bom ter sotaques nordestinos nesse podcast, além do meu. eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Isa. Obrigado, Rick. Chame mais, viu? Eu gosto muito de comentar do que eu gosto. E Masterchef é um reality que a gente ama de paixão. Então, eu vou estar sempre assistindo e sempre bem ativo nas redes sociais também. Legal. Neilana, queria falar que a gente gosta, eu pelo menos, né? Gosto muito de assistir seus vídeos, viu? Seus reels. Eu acho que você teve um pós bem legal, assim, do programa, mesmo saindo relativamente cedo, né? Mas a gente gosta de acompanhar você, tudo, então parabéns aí pelo seu conteúdo criado. Eu acho que você encontrou um nicho aí para se firmar e isso aí é muito legal para sua carreira. Então, Ai, parabéns e muito obrigada pelas obrigado. receitinhas, viu? Muito obrigado. Meu sonho é que vocês façam qualquer dia desses a receita para ver que isso vai dar certo. Eu nunca lembro, nunca consigo marcar as pessoas. Eu fiz umas receitas da Kellen também já, uns biscoitinhos e tal. Eu nunca consigo marcar. Eu vou tentar melhorar nessa parte. Ai, eu vou adorar ver.
A Isa é aquela pessoa que fala, responde as pessoas do MasterChef quando fala assim, eu quero fazer igual. Os meus, o próprio não sabe, que meus respostas pros stories e pros rios dele foi, eu não quero fazer, eu quero provar. Então, assim, sempre, pode ver quando tá comentando, seja com o meu perfil pelo MasterChef, eu digo, quero, que delícia, quero, gente, eu não quero fazer, eu quero provar o que tá feito já. Manda pra cá, eu já meus endereços aqui pra vocês mandarem as comidas pra eu provar e fazer eu e a Isa fazer aqui um react de comidas de participantes do MasterChef. É verdade, quando eu estiver na Paraíba eu não posso perder essa oportunidade. Aí, tá vendo? Tá gravado. Vai ao ar. E vão aí seguir o Neilano nas redes sociais dele, que também estão aqui na descrição. E a minha da Isa, que a gente comentando, a minha pra comentar o MasterChef, pra reclamar do MasterChef, a da Isa pra elogiar o MasterChef e fazer as comidinhas quando ela faz. Ela posta pra ver a Clarinha também, pra ver o Bruce, né? Pra ver todo mundo da Isa. Mas é Muito isso. fofo. Então até semana que vem e tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigado.